Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa CPI, senador Paulo Rocha, excelentíssimo senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, senadora Fátima Bezerra, senadora Castro Cunha Lima, senador José Medeiros, e acredito também que o senador Aloysio Nunes estava aqui presente, senhoras e senhores, meus colegas aqui de mesa. Falar por último, isso me garante também falar mais objetivamente, porque grande parte da informação o secretário Jorge Rachid, o presidente do COAF, Antônio Gustavo, e o diretor do Banco Central, Antero, já esclareceram. Acho importante destacar isso porque combate ao crime, combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, o combate a organizações criminosas, ele se dá e necessariamente deve se dar de forma articulada. O Estado tem que estar com instituições fortes e, de forma articulada e coordenada, atuar. E esse é um exemplo de uma atuação coordenada, uma atuação articulada e uma atuação serena. Destaco isso porque é essa forma de trabalho que a gente vem implementando, tanto o COAF, a Receita, o Bacen, o Departamento de Polícia Federal e a parceria com o Ministério Público Federal e a Justiça Brasileira. A Secretaria Nacional de Justiça, ela se insere nesse sistema a partir do momento em que ela recebe a prerrogativa de tratar do tema de combate à corrupção em coordenação com outros demais órgãos referentes ao tema, o combate à lavagem de dinheiro, a cooperação jurídica internacional e a recuperação de ativos mais especificamente. É a ela vinculada o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o chamado DRCI, cujo titular está aqui presente, Dr. Ricardo Saad, e nós efetuamos, aliás, a partir do momento em que foi criado o departamento, mais uma iniciativa de inovação institucional, de eficiência e agilidade e de repressão foi instituída no Estado brasileiro. Acho que o combate tem se dado em várias esferas, o combate à corrupção, lavagem de dinheiro tem se dado em diversas esferas, de prevenção e transparência, de eficiência e agilidade, de inovação institucional e de repressão. E a criação do DRCI veio a contribuir com isso. O DRCI para esclarecer a todos, ele é a autoridade central na cooperação jurídica internacional. Então, ele atua como ponto focal no fluxo da cooperação jurídica internacional. Em outras palavras, aqueles órgãos que pretendem a colaboração de órgãos estrangeiros, informações, colaborações, dados, ações específicas, eles fluem os pedidos de cooperação por meio da autoridade central do Estado brasileiro, assim como em grande parte do mundo, no caso do Brasil, é o DRCI. E assim se repete por várias partes do mundo. Isso tanto da forma ativa como da forma passiva. Então, se alguma autoridade estrangeira pretende a colaboração de autoridades brasileiras, esse fluxo é invertido. E, através das suas autoridades centrais, chamadas pontos focais, se dá a cooperação jurídica internacional. Eu esclareço isso, senhor presidente, senhor vice-presidente, senadoras e senadores, porque é assim que a polícia, as autoridades policiais, as autoridades do Ministério Público, tanto estadual como federal, e a Justiça estadual e federal, elas encaminham os pedidos de colaboração, em linha geral, por esses mecanismos. É claro que há mecanismos de auxílio e cooperação direta, mas, em regra, ela se dá pelo DRCI. Essa é uma forma que, esse é um mecanismo que acabou induzindo criações de outros instrumentos e outros institutos. O Ministério Público Federal criou recentemente a Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, que acredito que os senhores tiveram
contato com o procurador Vladimir Aras, que é o secretário atual, numa iniciativa também de fortalecimento institucional e, portanto, fortalecimento da cooperação. O Brasil fez pouca cooperação ao longo das décadas de anos, e nas últimas décadas, com esses aperfeiçoamentos, tem intensificado o trabalho de cooperação jurídica internacional. Ela se dá, obviamente, com base em acordos multilaterais ou acordos bilaterais. E nós temos, desde 99, um acordo bilateral com a França, e é com base nesse acordo bilateral que se estabeleceu esta cooperação da qual estamos nos referindo. Mais concretamente, especificamente, tratando do tema SwissLeaks, eu acho que vale destacar que, a partir do nivelamento de reuniões dos órgãos do Poder Executivo, que foram as reuniões referidas pelo secretário Rachid, pelo diretor Antônio Gustavo, o ministro, e as referências que a imprensa publicou, e esta CPI, o ministro determinou a abertura de inquérito policial junto ao Departamento de Polícia Federal, o que foi feito no dia 4 de março. E, a partir daí, tanto o Departamento de Polícia Federal como o Ministério Público Federal iniciaram o pedido formal de cooperação jurídica internacional, que se concretizou em 23 de março, por meio de um encaminhamento, senador, do pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal à Secretaria Nacional de Justiça para encaminhamento da cooperação jurídica. Foi quando? 23, a formalização 23 de março. E nosso encaminhamento no mesmo dia para as autoridades francesas. Então, eu só estou esclarecendo isso para trazer mais informações, aquelas informações que os senhores apuraram e discutiram ontem com o Ministério Público Federal. Estamos tratando, portanto, da mesma cooperação, do mesmo processo de cooperação, que tem se dado em parceria entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E em contato com as autoridades francesas para que essa cooperação possa fluir com mais rapidez. Acho que vale essa distinção, não é mesmo, secretário Rachid, porque são duas cooperações distintas. A Receita Federal disparou a cooperação tributária e esses órgãos dispararam a cooperação penal, nessas datas que eu mencionei. Eu acho que, em linhas gerais, em resumo, e dentro do meu tempo, a atuação, portanto, da Secretaria, do Departamento, em linhas gerais, são essas, e, no caso específico, foi garantir o fluxo da cooperação jurídica internacional. Por fim, eu só destaco que nós temos procurado, todos os agentes públicos envolvidos, conduzir esse processo de uma maneira bastante serena, sabendo da delicadeza do caso, sabendo da sensibilidade do caso, para evitar qualquer tipo de comprometimento das provas obtidas e sem, até o momento adequado, sem expor todo e qualquer nome envolvido, para não cometermos o erro de culparmos inocentes ou inocentarmos culpados. Esse é um papel que cabe ao poder público e, obviamente, todos nós estaremos absolutamente à disposição para contribuir com esta CPI. Eram essas minhas palavras.